Fala, Senhor, eu quero aprender. Fala, Senhor, ao meu coração. Toma as minhas lutas, toda dor e angústia. Eu as entrego em oração. Fala, Senhor, preciso de ti. Fala, Senhor, ao meu coração. Olá, amados e amigos da Igreja Central de Campos. É um privilégio estar com você mais uma vez. E eu convido neste momento você que está aí de casa com a sua família a fecharmos os nossos olhos para falar com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, que privilégio nós temos de neste momento orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que a Tua palavra, ao ser aberta, Senhor, que neste momento o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Por favor, Pai, este é o clamor da Tua igreja, que está reunida em cada lar. Que cada espaço, Senhor Deus, da nossa casa, seja neste momento um pedacinho da adoração ao Senhor. É o que eu te peço, Pai, e a Ti clamo em nome de Jesus. Amém. Queridos, você que está em casa com a sua família, eu estive há pouco tempo estudando aqui a palavra de Deus, mas em especial uma pesquisa de um psicólogo chamado Abraham Maslow. E ele estudou sobre a teoria das necessidades humanas. E o que chama a atenção nessa pesquisa que Maslow ele faz, é que ele fala que para que cada família, cada ser humano tenha as suas necessidades básicas atendidas, são cinco áreas específicas. E ali Maslow ele fala que é necessário atender à fisiologia, à segurança, o amor, relacionamento, estima e realização. Pensando nesse estudo da teoria de Maslow, que depois veio se tornar na pirâmide de Maslow das necessidades humanas, eu fiquei pensando, qual é a maior necessidade da igreja hoje? Qual é a necessidade do cristão nos tempos que nós estamos vivendo? Queridos, eu gostaria de convidar você neste momento a abrir a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2. Vamos abrir? Enquanto você abre o livro de Joel, capítulo 2, gostaria de estar contextualizando com você este livro em especial. O livro de Joel fala que o povo de Israel estava vivendo sob circunstâncias de severa seca. O livro de Joel nos traz a informação que o povo de Israel, a colheita estava queimada pelo sol, os casamentos estavam sendo desfeitos, a casa, o templo de Deus estava parado, não havia mais a oportunidade da adoração ser realizada, os ministros e sacerdotes estavam chorando. Deixa eu perguntar algo aqui para você neste momento que está aí na sua casa. Será que nós estamos vivendo tempos semelhantes ao que o livro de Joel nos ensina e nos especifica? Eu convido a você então a abrir o livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso 12 em diante. Deus tem uma mensagem muito especial para cada um de nós. Deus tem uma mensagem poderosa para você que neste momento está no seu lar. Joel capítulo 2, verso 12, diz o seguinte: ainda assim agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Nessa primeira parte deste sermão, eu gostaria de falar com você sobre o clamor de Deus para o povo de Israel, aqui no contexto do profeta Joel. E o que chama a atenção é que Deus ele levanta um clamor através do profeta para que a nação, em meio ao caos, em meio à destruição, possa buscar ao Senhor, possa clamar ao Senhor. E o primeiro clamor de Deus, por meio do profeta, está aqui no verso 12 que nós acabamos de ler. E o primeiro chamado de Deus é: converta-se. E isso chama bastante atenção no texto bíblico, porque o chamado de Deus para converter, na linguagem original, a palavra converter, ela vem da palavra chuve, que quer dizer retornar, ou seja, voltar nos caminhos que o Senhor deseja para o seu povo. E amigos, você que está me assistindo neste momento, o verso 13, o clamor de Deus é de não somente haver conversão,
mas também de rasgar o coração. Eu não sei se você se atentou ao verso 13, porque fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Para um judeu, quando ele estava passando por uma situação complicada, seja uma situação política, seja uma enfermidade, muitas vezes o judeu, ele se prostrava ao chão, ele se jogava, ele pegava o pó, as cinzas do chão, jogava sobre a sua cabeça, rasgava as suas vestes como sinal de contrição, como sinal de tristeza profunda. E queridos, e Deus faz um convite: olha, para passar dessa situação, para se livrar do momento que vocês estão passando, é necessário converter, é necessário rasgar o coração, é necessário entregar o coração. E Deus, queridos, Ele não termina por aqui no seu clamor pelo seu povo, pela sua nação. O verso 15 diz o seguinte: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. Ele fala: converta-se. Ele continua clamando, o nosso Deus clamando para o seu povo: rasgue o coração. E ele continua: se for possível, faça jejum. E o verso 16 ainda continua: congregai o povo, santificai a congregação. No versículo 17, Deus ainda faz um clamor para os líderes: se for possível, ministros, sacerdotes, chorem. Amigos, que mensagem poderosa, Deus clamando através do profeta Joel, para que em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio às tempestades, para que o povo possa buscá-lo. Quando eu chego no verso 18, queridos, do capítulo 2, há uma condicionalidade muito forte nesse texto. Joel capítulo 2, verso 18 diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Amigos, eu não vou ler com vocês aqui todo o capítulo 2, mas quando eu leio os versos 18 até o verso 17, Deus, Ele tinha uma promessa, uma esperança de restaurar o povo da sua condição espiritual, a esperança de restaurar o povo da sua condição material. E Deus, Ele tinha uma promessa muito forte para a sua nação: se eles buscassem, se eles clamassem, se eles rasgassem o coração ao Senhor. Ali Deus fala no verso 23 que Ele derramaria a sua chuva. E eu convido a você nesse momento a abrir o texto aqui do próprio livro, capítulo 2, verso 23. E eu já quero adiantar algo muito especial para você. Infelizmente, o povo de Israel não buscou. Infelizmente, o povo de Israel não rasgou o seu coração, não se consagrou, não se santificou. E o livro de Joel, meus amigos, como Israel não cumpriu aquilo que Deus desejava para a sua nação, essas promessas, essas profecias se estendem a nós, a igreja hoje, um novo Israel de Deus. Você que está aí na sua casa, você é um novo Israel de Deus. E Deus espera que você nesse momento possa buscar, possa clamar, possa jejuar, possa se santificar, porque Deus tem algo muito grande para a sua igreja hoje. Sabe o que é, meus amigos? Verso 23 diz o seguinte: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa chuva, chuva que fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Amigos, o capítulo 2, ele fala em especial para dois grupos de pessoas. O primeiro, para aqueles que estão afastados completamente do Senhor e vivem uma vida dissoluta. E Deus, Ele faz aquele convite: volta, está na hora. As circunstâncias dos tempos que nós estamos vivendo, não há tempo para se perder. Mas também Deus, Ele faz um convite para aqueles que já conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus. E Ele faz o convite para que venhamos sair da letargia espiritual, que venhamos nesse momento clamar ao Senhor. Lucas 21, verso 28, diz que, ora, ao começar a acontecer estas coisas, exaltai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Meus amigos, diante desses dois grupos, dessas duas audiências, propósito que aqui é um resumo, em cima do capítulo 2 do livro de Joel, nós precisamos buscar ao Senhor. Não há tempo, o tempo agora está escasso, e nós precisamos buscar a este Deus Todo-Poderoso, pedir a chuva do Espírito Santo sobre a nossa vida. Queridos, a chuva, no contexto original da palavra chuva, quer dizer temporal, chuva forte, aguaceiro descendo do céu. E a chuva temporã, amados irmãos, a chuva temporã é as primeiras chuvas do outono que caem sobre a terra
para fazer com que o grão possa germinar. As chuvas serôdia são as chuvas da primavera, para que o grão possa amadurecer e assim possa ser colhido. Isso quer dizer então que durante esse intervalo entre a chuva temporã e a chuva serôdia, o Espírito Santo não tem sido derramado? Claro que tem sido derramado. Pedro, no seu sermão, no livro de Atos, capítulo 2, ele pregando para a igreja primitiva, de uma forma poderosa, milagres acontecem, 3.000 pessoas são batizadas, mas algo impressionante acontece antes desse relato impressionante. Os discípulos estavam unânimes em oração, enquanto eles estavam olhando para os interesses próprios, querendo um ter a supremacia sobre o outro, mas a partir do momento que eles oraram unânimes em oração, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, a igreja primitiva realizou uma grande obra. Queridos, o Espírito Santo deseja fazer hoje o mesmo pela sua igreja. Nós precisamos clamar para que a chuva serôdia possa ser derramada sobre a nossa igreja, sobre os nossos lares. E é por isso, amados, que no livro Grande Conflito, página 611, Ellen White, ela diz que a grande obra do Evangelho, não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder, ou seja, com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início. Da mesma forma como na igreja primitiva, houve uma grande chuva do Espírito Santo, e grandes coisas foram realizadas na sua igreja. Amigo, não vai ser diferente hoje. Ao nós clamarmos ao Senhor, grandes coisas poderão ser feitas, amém? Grandes maravilhas poderão ser realizadas. Mas, meus amigos, o Espírito Santo, Ele quer fazer essa obra em nós, Ele quer realizar hoje, porque o céu está aberto, está esperando que o povo do Senhor possa hoje clamar a Deus, buscar em oração. Ellen White ainda, ela fala no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, ela diz o seguinte: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as necessidades, buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Eu creio que você já entendeu a ideia deste sermão. Qual é a maior necessidade hoje do cristão? Qual é a maior necessidade hoje da igreja? É buscar o Espírito Santo, é colocar os joelhos no chão, buscar a Deus em oração. Meus amados, nós precisamos de reavivamento. Reavivamento é a renovação da vida espiritual pela ação do Espírito Santo. O que seria a reforma? São as mudanças das nossas práticas e hábitos que vão levar-nos a uma ação de discipulado, de evangelismo. Não tem como separar uma coisa da outra, não tem como separar reavivamento e reforma. Não existe reforma sem reavivamento. E talvez você me pergunte: pastor, o que eu preciso como cristão, o que eu preciso como igreja fazer para receber o Espírito Santo na minha vida? O que eu preciso fazer no meu lar para que o Espírito Santo habite? O que eu preciso fazer? Quais são as condições necessárias? Queridos, na palavra de Deus, nós temos dois tipos de profecias. Existem as profecias incondicionais e as profecias condicionais. A profecia incondicional, que acho que é a nossa maior esperança hoje, é a certeza, é de que em breve Jesus voltará. E independente do seu preparo, independente da sua decisão, Jesus irá voltar. Amém? Jesus irá voltar. Mas a profecia condicional é: e eu, qual será a minha decisão? Qual será a minha resposta? Eu irei clamar, eu irei buscar, irei ter um comportamento, uma decisão diferente do povo de Israel no passado? Eu gostaria de pedir a você nesse momento, possa abrir um outro livro da Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, tem um texto aqui muito especial, está dentro do contexto da consagração do templo. Salomão, ele ora ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados do povo, ele louva a Deus, e quando chega no capítulo 7, Deus, ele faz uma aliança com Salomão, e aqui no capítulo 7, verso 14, tem um texto bem conhecido, eu acredito que você conheça, mas aqui nós vamos encontrar 4 condições para nos aproximarmos de Deus, 4 condições para que nós venhamos de uma maneira poderosa clamar a Deus, para que o Espírito Santo possa ser manifestado na nossa vida individual e também como igreja coletiva. O texto nos diz o seguinte, acompanhe comigo, abra 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, e ali diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amigos, esse texto de uma forma muito especial, Deus aqui, Ele nos coloca quatro condições para que nós venhamos nos aproximar desse Deus Todo-Poderoso, para que nós venhamos clamar, para que o Espírito Santo possa habitar na nossa vida, no nosso lar, na nossa igreja. A primeira condição que nós lemos nesse texto, qual é? Se humilhar. O orgulho e o pecado, meus amigos, o orgulho é o pecado da pior espécie. Infelizmente, a arrogância espiritual é um problema muito sério. A igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 17, ali diz que, a igreja diz o seguinte: rico sou e nada tenho falta. Meus amigos, qual é a nossa condição hoje? Será que nós temos sentido falta de algo? De fato, qual é a nossa necessidade nesses tempos que estamos vivendo? Ellen White, ela faz um apelo muito atual no livro Testemunhos Seletos, página 547, volume 2. E ela abrange não apenas uma parte dos membros da igreja, mas ela fala, olha, que jovens e idosos se consagrem a Deus, que empreendam uma obra e prossigam avante trabalhando em humildade sob o domínio do Espírito Santo. Meus amigos, deu para entender a primeira condição? Nós precisamos nos humilharmos para que o Espírito Santo possa tomar posse da nossa vida, tomar posse dessa obra que nós temos a desempenhar na pregação da palavra de Deus. Mas a segunda condição do texto que nós lemos é que, além de nos humilharmos, nós também precisamos orar. Se me humilhar, se orar. Eu gosto muito do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Ali o apóstolo Paulo, ele fala: orai sem cessar. A impressão muitas vezes que eu tenho é que nós temos orado pouco. Precisamos orar mais. Temos até um culto pela qual nós chamamos de culto de oração. Ellen White, ela fala que só podemos esperar um reavivamento da nossa vida, um reavivamento da igreja por meio da oração. Meus queridos, e qual é a terceira condição? Está dando para anotar aí? Está dando para lembrar? Se humilhar, orar. A terceira condição é buscar. Eu gosto muito do texto de Isaías 55, verso 3. Isaías, ele fala o seguinte: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e vossa alma viverá. Amigos, hoje é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Hoje é o tempo de nós irmos até o Senhor, inclinar os ouvidos e ouvir a voz do Senhor. Mas logo, alguns versos, ao verso 3, no verso 6 e verso 7, está um texto muito conhecido desse profeta: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amigos, é necessário se humilhar, é necessário orar, é necessário buscar. E a última condição aqui do texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, é se converter. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus caminhos, é aí que nós iremos ver, sabe o que, queridos? A atuação de Deus. Amados, não sei se você reparou, que a mensagem aqui de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se assemelha muito ao que nós lemos na mensagem de Deus para o povo de Israel, lá no livro de Joel, capítulo 2. O que nós precisamos fazer hoje como igreja? Que ao nós nos humilharmos, que ao orarmos, que ao buscarmos a presença do nosso Deus, que ao nos convertermos nos nossos caminhos, a promessa é no verso 14: então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, hoje estamos passando por um momento difícil no contexto político, econômico, religioso, e nós precisamos, como igreja, aí na sua casa, você como família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, agora chegou o momento de nós clamarmos a Deus. Deixa eu aqui contar uma pequena história para você. Eu não sei se você em algum momento conversou com alguém e essa pessoa, ela contraiu uma doença séria, um câncer,
E de repente o médico, ao falar para ela, diz o seguinte: olha, você tem 2 meses de vida. Ou você tem 6 meses de vida. O que o médico está querendo dizer? Falta pouco para você. Como médico espiritual, estudante da palavra de Deus, eu quero dizer para você que também falta pouco para Jesus voltar. O momento de clamar pelo Espírito Santo não é ontem, não é amanhã. O tempo de clamar pelo Espírito Santo na nossa vida é hoje. Ellen White, ela fala que Satanás, ele não pode impedir que a chuva da bênção de Deus de cair sobre o povo de Deus, assim como não se pode fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Ela ainda diz que a descida do Espírito Santo sobre a igreja é encarada como estando no futuro, porém é o privilégio da igreja tê-la agora. Temos que buscar, orar por ela agora, crer nela, precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Eventos finais, página 117. Meus amigos, falo aqui para 2 grupos de pessoas. Assim como Joel, assim ele menciona. Talvez alguém da sua família que neste momento está me acompanhando, aí pelo Facebook, pelo YouTube, está precisando retornar para os caminhos do Senhor. E o meu convite para você, nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, é dizer que Jesus está voltando e que ainda dá tempo para que você possa voltar. Para você que talvez está há anos na igreja, vivendo essa fé, orando, quero dizer para você nesse momento, que agora é o momento de orar, de clamar a Deus, para que o Espírito Santo possa ser derramado de uma forma completa, porque o céu está aberto, esperando para que você ore, para que você busque, para que você se humilhe, para que você rasgue o coração. Agora é o momento, queridos, de nós clamarmos a Deus. E eu gostaria de convidar você agora, sua família, chame o seu marido, chame a sua esposa, chame os seus filhos, dê a mão a cada um deles nesse momento. Deu a mão? Segure a mão bem forte, segure os seus filhos nesse momento. Eu convido a você agora a orar, a clamar por Deus, a clamar a Deus, rasgar agora o coração a esse Deus, para que o Espírito Santo possa ser derramado sobre a nossa família, sobre a nossa casa, para que de uma maneira especial, queridos, venhamos estar preparados para quando Jesus voltar. E eu tenho plena certeza que esse é o seu desejo. Vamos orar? E eu convido você neste momento. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos rasgar o nosso coração, nos humilharmos. Muitas vezes, Senhor Deus, não temos feito aquilo que agrada ao Senhor. E nós queremos confessar, Pai, a nossa vida, os nossos pecados, para colocar-nos, Senhor Deus, inteiramente em Suas mãos. Cuida, Senhor Deus, da nossa família. Sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, assim como o povo de Israel estava vivendo por tempos difíceis. Nos ajuda, Senhor, a buscar. Infelizmente, o povo de Israel no passado não buscou, não rasgou o seu coração. Mas nós estamos passando por um tempo, Pai, pelo vale da decisão, aonde nós precisamos tomar a nossa decisão hoje de entregar-nos ao Senhor completamente o nosso coração. Cuida, Pai, talvez de alguém que neste momento está orando aí na sala, que está precisando retornar para os seus braços. Senhor Deus, nós sabemos que a Tua misericórdia, o Teu Santo Espírito está trabalhando. Sabemos que neste momento, essa pessoa está com seus olhos fechados, está com seu coração aberto, clamando para que o Teu Santo Espírito, de uma maneira poderosa, possa transformar a sua vida. E eu tenho a plena certeza que os anjos do céu estão, Pai, ansiosos pela nossa decisão. Ansiosos, Pai, para derramar a chuva do Espírito Santo sobre cada um de nós. Por favor, Pai, reaviva a nossa vida espiritual. Reaviva, Pai, para que nós venhamos pregar esta mensagem, porque falta pouco tempo. E muitos ainda precisam ser salvos. Nos ajuda, Pai. É o que nós te clamamos nesse momento, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor.